Queridos amigos, estamos chegando para mais um podcast Comentários ao Código Penal, artigo a artigo. E hoje nós vamos tratar acerca dos inimputáveis. Sim, pessoal, nós estamos agora chegando ao título 3 do Código Penal da imputabilidade penal. E nós vamos tratar primeiramente do artigo 26, inimputáveis. Aliás, vamos à redação do artigo, olha só. Inimputáveis, artigo 26. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Redução de pena. Parágrafo único. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação da saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Bem, pessoal, neste título da imputabilidade penal, nós vamos tratar de um tema importantíssimo no direito penal, que é a culpabilidade. De acordo com o direito romano, e isso segue até os dias atuais, nulla poena sine culpa, ou seja, não há pena sem culpa. Se o sujeito não tem culpa, ele não pode ter pena, então ele está isento de pena. Os elementos da culpabilidade são vários. Nós temos a capacidade de discernimento, a potencial consciência da ilicitude e também a exigibilidade de conduta diversa. Em artigos anteriores, como é o caso do artigo 20, 21, 22, tratamos dos erros da obediência hierárquica, da coação irresistível, que afastam alguns elementos da culpabilidade, como a exigibilidade de conduta diversa e a potencial consciência da ilicitude. O artigo 26, ele também trata de uma excludente de culpabilidade, porque um dos elementos da culpabilidade é a capacidade de discernimento. E se o agente tem uma doença mental ou um desenvolvimento mental incompleto ou retardado, que faz com que ele seja inteiramente, completamente incapaz de entender o caráter ilícito daquilo que ele está praticando ou de determinar-se com esse entendimento, então isso afasta a capacidade de discernimento, consequentemente afasta a culpa e isenta o réu de pena. Muito bem, mas assim, quando que a pessoa ela tem essa doença mental ou esse desenvolvimento mental incompleto ou retardado? É claro que isso não fica na opinião do juiz ou na opinião da defesa ou da acusação. É necessário que se faça uma perícia, e essa perícia chama incidente de insanidade mental.
em que o perito ou os peritos vão avaliar se a época da ação-omissão, sempre lá no pretérito, no momento em que o agente praticou a conduta, omissiva ou omissiva, se ele tinha essa doença mental ou esse desenvolvimento mental incompleto ou retardado. E além disso, se ele tinha essa doença, se essa doença tirava dele a capacidade de entender o caráter ilícito, não é? Então pode ser que a perícia diga, não, na época do crime ele sabia o que estava fazendo, não é? Aí ele tem culpa. Ou pode dizer que na época do crime ele sabia parcialmente. É possível isso, né? É o que se chama de semi-imputabilidade, que está no parágrafo único do artigo 26. Aí, pessoal, nós temos o artigo 29, que vamos ver ainda, que diz que cada um receberá uma pena na medida da sua culpabilidade. Então, se o sujeito era totalmente capaz, ele tem a pena inteira. Se ele era totalmente incapaz, ele não tem pena nenhuma. Mas se ele era parcialmente capaz, é sinal de que ele tinha um pouco de capacidade, tinha um pouco de incapacidade, e, portanto, ele tem que ter um pouco de pena. E por isso vem o parágrafo único, dizendo: reduz a pena de 1/3 a 2/3, ou seja, o semi-imputável terá uma pena, ele recebe uma pena. Se a capacidade dele era bem pequenininha, ele tinha capacidade, mas era bem pequenininha, reduz de 2/3 a pena. Se ele tinha uma boa capacidade, reduzida, é verdade, mas ainda assim uma boa capacidade, reduz só de 1/3. Então será sempre equivalente. A culpa vai equivaler à pena e vice-versa. Ok? Bom, para fechar aqui, vale destacar que a gente fala do louco, né? Mas na verdade é qualquer doença ou qualquer retardamento mental, hein, pessoal? Isso tem que ser avaliado pela perícia, mas as doenças mentais são muitas. Então o objetivo é saber se na época do crime o agente tinha essa doença e se essa doença ou esse retardamento era capaz de afastar inteiramente a capacidade de discernimento, parcialmente a capacidade de discernimento, ou não era capaz de afetar aí a capacidade de discernimento. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima.